Então, olá, gente, boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Eu sou Daniele Marina, sou orientadora do Education USA, baseada aqui no escritório de Recife, que é de onde eu estou falando hoje. E estou aqui com a minha amiga Vitória Lopes, que eu vou deixar ela se apresentar para vocês já ouvirem a voz dela, vê-la. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu sou orientadora Education USA aqui na PUC Rio. Prazer. Oi. Então, eu e a Vitória vamos estar com vocês hoje, né, nessa sessão do College GPS, né, que é esse programa novo do Education USA, que ajuda vocês justamente na preparação de cada detalhe da candidatura de vocês para universidades americanas. Hoje o nosso tema são os formulários escolares, School Profile e cartas de recomendação, tá? Então, a gente vai estar falando sobre cada um desses documentos. Fiquem à vontade para postar suas dúvidas, colocarem suas dúvidas no chat, que a gente vai tentando puxar durante a apresentação e também ao final da apresentação a gente volta, né, para essas dúvidas, para ver se ficou tudo certinho, tá certo? Antes da gente começar diretamente a falar sobre esses tópicos, eu quero dar uma visão para vocês geral sobre Education USA. Eu sei que alguns de vocês estão com a gente já, talvez em outras edições do College GPS, né? Aqui a gente teve, hoje a gente vai ter formulário, vocês têm aí a listinha dos próximos até por vir, então não deixem de participar, né? Mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, conhecendo a Education USA, é sempre legal a gente dar esse overview para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa rede e como vocês podem aproveitar não só o College GPS como um resource, como um recurso para vocês, mas vários outros recursos do Education USA. Então, vamos seguindo aqui. Você pode passar, por favor, Vitória? Obrigada. Então, gente, só para a gente começar, não sei se vocês sabiam, né? Tem ideia do número de alunos brasileiros que estudam atualmente nos Estados Unidos, né? Ou também do número de universidades, né? Instituições de ensino superior que existem nos Estados Unidos. Pensem um pouquinho aí. Imagina mais ou menos que ideia de chute aí vocês dariam. Pensaram? Ok? Vamos lá. Então, ó, são 16.671 alunos brasileiros que atualmente estão vinculados a programas de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos, e são mais de 4.000 instituições de ensino superior. É muita coisa, é muita diversidade, né? Essas instituições, elas são compostas por community colleges, universities, em vários estados, na verdade, em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Então, é muita diversidade, muita possibilidade, muita oportunidade, tá? E a gente fica muito feliz de estar com vocês hoje aqui nessa trajetória, tá certo? Vamos lá, falando um pouquinho mais do Education USA, né, para vocês terem uma ideia. Pode passar, Vitória, por favor. Volta um pouquinho. Pronto, maravilha. Então, a Education USA, a gente trabalha com diferentes possibilidades de programas, né? Quando a gente fala sobre os programas em universidades americanas, programas que conferem grau, a gente vai estar falando sobre programas de graduação, mestrado e doutorado, tá? A gente também orienta alunos que planejam fazer programas de inglês em universidades americanas, só para vocês saberem. E hoje, antes da gente iniciar nosso talk principal, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o Education USA, vai falar sobre a nossa plataforma dos 5 passos e também um pouco dos nossos serviços. Vamos com a gente. Então, o Education USA é a fonte oficial para informação sobre estudos nos Estados Unidos. Então, através dessa rede, que tem mais de 400 escritórios no mundo e mais de 40 escritórios no Brasil, né, representados hoje aqui por mim, aqui no Recife, e pela Vitória no Rio de Janeiro, né, mas a gente representa toda essa rede global de centros que estão aqui justamente para ajudar vocês nessa trajetória, nessa jornada de estudar nos Estados Unidos, tá? E é reconhecido como fonte oficial. Então, vocês sabem que estão tendo informação que é uma informação completa, atualizada, abrangente, né, que realmente vai poder ajudá-los nesse caminho. E aí a gente vai falar um pouquinho, acabei de falar sobre isso, então, ó, também a gente é vinculado ao Departamento de Estado do Governo americano, tá? E o Education University divulga muito esses 5 steps para estudar nos Estados Unidos, tá? Essa plataforma dos 5 passos, ela está totalmente disponível no site do Education USA, tanto na nossa versão em inglês, internacional, quanto na versão do Brasil. E aí vocês vão ter esse passo a passo para justamente guiar também vocês nessa trajetória. Cada um desses serviços da gente, eles vão se complementando, né? Então, o GPS é algo já mais aprofundado, mas nessa plataforma dos 5 passos, vocês têm toda essa caminhada através de outros recursos, outras possibilidades que são complementares a esse encontro aqui que a gente está tendo hoje. Então, dos 5 passos, só para fazer esse overview para vocês, o primeiro passo é para você conhecer suas opções, pesquisar, se preparar para os testes internacionais. Daí a gente segue para o segundo passo, que é encontrar formas de custear seus estudos nos Estados Unidos, oportunidades de bolsas de estudo, tá? A gente auxilia nesse processo também. O terceiro passo é a preparação, de fato, da candidatura, que é mais especificamente esse momento que a gente
gente está agora, né, falando sobre esses forms. No próximo encontro, vocês vão falar um pouquinho sobre essays e por aí vai. E aí os passos 4 e 5 envolvem já a ida para os Estados Unidos, para o início do programa de vocês. Né? O passo 4 com a solicitação do visto de estudante e o passo 5, a preparação de fato para a ida para os Estados Unidos. Tá certo? E aí a gente segue falando um pouquinho sobre o processo de candidatura e eu vou passar a bola para a Vitória falar um pouquinho com vocês. Oi, gente. Então, eu vou só dar esse panorama aqui do processo de candidatura. Não sei se vocês já participaram das outras sessões do College GPS. A gente teve sessões abordando outros temas aqui. A última foi sobre Common App, que eu não participei, mas imagino que deve ter sido incrível. Foi com a orientadora Simone, ela sabe tudo sobre Common App. Então, vou dar um panorama geral aqui rapidamente sobre o processo de candidatura. Esses são os passos em geral que vocês têm que tomar para se candidatar para as universidades americanas no nível graduação. Não vou mencionar o mestrado, porque a gente está falando de graduação. Então, em geral, os alunos precisam fazer provas de inglês, que aí pode ser o TOEFL, IELTS ou Duolingo. Tem a prova que avalia a aptidão acadêmica do aluno, que pode ser o SAT ou o ACT, é como se fosse o Enem, mas atualmente as universidades americanas, muitas delas estão tornando esse requisito opcional, até por conta da pandemia. Mas parece que está se tornando uma tendência que vai ficar mesmo depois da pandemia acabar. Além disso, redações. Então, mencionei o Common App, que é essa plataforma de candidatura. Tem uma redação lá que ela é enviada para todas as universidades que você escolhe dentro da plataforma, que é o que a gente chama de Common App Essay. Então, além dessa redação, tem outras que cada universidade pode pedir individualmente. E também o aluno vai enviar o histórico dele, do ensino médio, desde o 9º ano. Então, a universidade vai ver suas notas, isso é muito importante. Depois de aprovado, você vai ter que enviar o diploma também do ensino médio. Formulários, um deles é a plataforma Common App e outros formulários. Atividades extracurriculares. As atividades extracurriculares são aquilo que o aluno faz fora da sala de aula e que não é obrigatório pela escola. Então, aí vale muita coisa. Vale competições, Olimpíadas, esportes, trabalho voluntário. Realmente, assim, é muito abrangente e é importante que o aluno se envolva nessas atividades que vão além daquele perfil obrigatório. Por último, cartas de recomendação, e aí o aluno, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Mas basicamente são as cartas que um coordenador e 2 professores vão escrever recomendando o aluno para aquela instituição. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, Vitória, diga. Oi, Vitória, desculpa. Antes só da gente entrar aqui, eu acabei não lembrando de a gente fazer a nossa pesquisa. Como a gente está com mais gente aqui, de repente a gente Bom, pode só jogar um pouquinho para ter uma ideia de saber um pouquinho mais sobre vocês que estão aqui com a gente hoje, né? Vamos lá. quer que eu abra aqui? Abre, por favor. Tá. Que daí você já partilha daí. Pronto, gente. 2 perguntinhas só para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Podem ir votando. Aí a gente tem uma ideia de onde vocês são, quais regiões do Brasil estão aqui representadas. Interessante. Muita gente do Sudeste, né? Uhum. Olha, Centro-Oeste e Sudeste ganhando aqui, hein? Legal. Acho que foi, né? A maioria já Vamos lá? votou. Uhum. Encerrar. Certo. Ai, compartilhar resultados. Olha aí. Vocês estão vendo, né? Então, acho que sim. Eu É. tô. Ótimo. Vamos só mais uma, para a gente ter uma noção também de em que momento aí da escola vocês estão. Tá certo? Ótimo. Obrigada, Gabriele. Então, que ano vocês estão cursando esse ano agora? É o primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, ou estão no gap year, né? Já terminaram o terceiro ano do ensino médio e estão no ano pós ensino médio, né? Mesmo que não tenha começado a universidade, ou também se começaram a universidade, né? Pode colocar a opção gap year, se for o caso. Pelo menos para essa pesquisa. Legal. Tá. Olha aí. Bastante gente em Gap Year. Não imaginava. Sim.
Legal. Uhum. Interessante. Segundo ano também, alguns de terceiro. Ótimo. Ótimo. Terceiro ano em Gap Year, está se preparando já para aplicar esse ano, né? Quem está no segundo ano tem uma vantagem aí de se preparar com mais tempo, né? E poder, tendo essas informações antes, né? Preparar uma candidatura ainda mais robusta. Vamos lá, então. Então vamos. Deixa eu ver Ótimo. aqui o que que mandaram. Ah, tá, legal. Então a gente vai falar sobre cartas de recomendação, formulários escolares e school profile. O que que tudo isso tem em comum? É a escola. Então, por isso que eu quero começar essa apresentação falando sobre o papel da escola. E aí, inclusive, isso é um detalhe bem importante para quem está em Gap Year, porque vocês não estão mais na escola, mas vocês vão ter que resgatar esse contato com a escola, porque é essencial. Assim, não tem como não ter essa parte na candidatura de vocês. Então, a escola, ela tem essa relação com todos esses aspectos que eu mencionei, né? O School Profile, cartas de recomendação e formulários escolares. Um, Literalmente, você tem que ter essa parte na sua candidatura, né? Não tem como você não ter. E a escola ela é representada por uma pessoa que é a figura do counselor. Nos Estados Unidos, isso é padrão, né? Toda escola americana tem um counselor. No Brasil, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que criar essa pessoa. O counselor, ele é um coordenador, né? Se a sua escola não tem esse counselor, ele é um coordenador, pode ser um coordenador pedagógico, um coordenador do ensino médio, coordenador de inglês, mas é uma pessoa que tem ele é presente na sua vida acadêmica e ele pode fazer essa interface entre você, a sua candidatura e a escola. E a gente tem que escolher uma pessoa que vai realizar esse papel. E o que o counselor vai fazer? Ele vai providenciar o seu histórico escolar e provavelmente você tem, no final do ano, você recebe o seu boletim do final do ano, né? Você recebe o boletim do primeiro ano, do segundo, terceiro, mas o histórico escolar, ele pode ser uma reunião de todos esses anos, desde o seu nono ano, que é o que é necessário, desde o nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, são as notas que as universidades querem ver. A escola, ela pode emitir esse documento. E... não sei o que apareceu aqui. A escola, ela pode emitir esse documento. E aí é o counselor que ele vai pedir para a escola. Isso tem que ser feito com antecedência, né? Não dá para ser em cima da hora. Você vai ter que pedir, se você não está em gap year, se você está no terceiro ano agora, ou você vai estar no terceiro ano quando você estiver se candidatando, é provável que você tenha que enviar para a universidade o seu histórico escolar incompleto. Você vai estar ali terminando o terceiro ano, no penúltimo bimestre ali do ano, e você vai ter que enviar o histórico escolar. E a escola, ela é bom que ela tenha essa flexibilidade para fazer isso. Pode ser que ela não faça, e aí o que você vai fazer é reunir, né, esses boletins que você tem, e aí vai colocar num documento PDF, mandar para tradução, mas o ideal mesmo é que a escola possa emitir esse histórico escolar. Tem escola que sim, tem escola que não, mas realmente é o ideal para enviar para a sua candidatura. Outra coisa que a escola vai ter que fazer, e o counselor vai ser a pessoa responsável, né, por emitir esse documento, por, né, dar entrada nesse pedido, é o School Profile, que a gente vai falar bastante sobre ele também hoje, que é um documento que reúne informações sobre a escola. Eu vou falar sobre ele, acho que no próximo slide. E cartas de recomendação. O counselor, ele tem que fazer uma dessas cartas, mas você também, como aluno, vai pedir para outros 2 professores. E vamos aprofundar depois. Então, formulários escolares, né? Os formulários escolares, eles fazem parte dessa candidatura também. O mais comum é a parte do formulário que fica dentro do Common App.
que é o Common App, caso vocês não saibam, caso não tenham vindo na última sessão, ele é uma plataforma de candidatura que reúne mais de 500 universidades americanas. Assim, a maioria das universidades que vocês se candidatarem provavelmente vai estar lá. E nessa plataforma tem a parte da escola, né? Então, a universidade quer saber onde você está estudando, como foram suas notas, qual é o nível de dificuldade dessa escola. Eles querem saber o máximo de informação possível sobre essa escola. Mas é necessário que um representante da sua instituição dê essas informações, como forma de autoridade mesmo. Então, existe essa interface do Common App, que é o Common App for Counselors and Recommenders. Então, você como aluno vai ter a sua parte do Common App e o seu counselor, os seus recommenders, que são seus professores, eles vão ter a parte deles. E eu vou falar como que você vai fazer isso acontecer daqui a pouco. Mas basicamente, eu coloquei aqui um print da tela, é exatamente isso que os seus professores e coordenadores vão ter acesso, né? Então, vai pedir personal details da pessoa, então, qual é a função dela na escola, e-mail, quanto tempo que ela está naquela escola, school details. Então, algumas informaçõezinhas sobre a escola, talvez endereço, coisas assim, school profile. E aí, eu vou colocar algumas perguntas específicas, assim, que às vezes são mais chatinhas para o coordenador, né? Nesse caso é o coordenador, para ele responder. Como é que é feita o ranking de turma, se tem GPA naquela escola, que é a média geral de todos os bimestres, né, do ano, e aí se eles dão essa média geral para o aluno. Transcript é a hora que o coordenador vai fazer o upload do seu histórico escolar, aquele que eu falei agora há pouco. O histórico, ele tem que ser traduzido para o inglês, só que o counselor, ele vai colocar um arquivo com a versão original e mesclado com a versão traduzida. Os dois vão juntos, e é ali nessa seção de transcript que vai. Então, os objetivos dessa parte do Common App para counselors e recommenders é o envio do school profile, envio do histórico escolar do aluno e também a carta de recomendação. Quais são os tipos de perguntas desse Common App for Counselors? Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque muitas escolas não estão preparadas para isso. Então, eu não faço ideia do que é para fazer aqui. Vocês têm que estar disponíveis também para ajudar o professor, o coordenador nessa parte. E é isso que a gente quer aqui, preparar vocês para entenderem o que vai ser pedido e como que vocês podem dar esse suporte. Então, pode perguntar, which of the following courses are offered at your school? E aí, nessa sessão, ele pergunta IB, diploma, AP classes. São algumas, como é que eu posso dizer? São alguns cursos que são registrados, assim, oficiais nos Estados Unidos, que algumas escolas no Brasil oferecem também. O IB, ele é uma certificação que garante que aquela escola ela é bilíngue, ela tem um curso, é uma grade internacional, é mais ou menos isso. O AP são aulas avançadas, que também é uma coisa bem específica dos Estados Unidos, e escolas americanas, assim, oferecem, mas realmente tem que ser o AP, não adianta ser uma aula avançada qualquer. Isso daí vai ficar em outra parte do formulário. Então, vai vir esse tipo de pergunta. Meu Deus, o que é IB? O que é AP? Eu não faço ideia se tem. Se essa escola tem, ela vai saber. Então, isso aí já ajuda. Graduating class size. Pode falar. Oi, desculpa, Vitória. Não, ia só comentar, gente, que não,
não tem problema vocês não terem esses tipos de cursos, de aulas na sua escola, tá? Imagina que essas universidades americanas, essas mais de 4.000 instituições, elas recebem alunos do mundo inteiro. Então, elas têm que criar um formulário que vai atender a todos esses alunos. É claro que esse formulário, ele não vai ter algumas coisas que vão ficar meio truncadas, são coisas que não estão para a realidade do Brasil. Então, vocês ficam meio que nesse papel, vão ter esse papel, especialmente se a escola de vocês não é uma escola internacional, que é a maior realidade, né, dos alunos aqui, né, não só aqui, mas no Brasil como um todo, né? Então vocês é que vão ficar aí meio que no meio do caminho, checando com a gente do Education USA, tentando ajudar os counselors, os professores a navegarem esse processo, porque os maiores interessados nisso são vocês, né? Então não tem problema isso, é só vocês saberem do que se trata, é o objetivo do encontro da gente hoje, para que vocês possam ajudar, né, essas pessoas que vão estar trabalhando para ajudar a candidatura de vocês, no fim das contas. Isso aí. Graduating class size. Quantas pessoas se formaram naquele ano pela escola? Quantos alunos, né? Percentage of students who are first generation college. Então, quantos alunos são de famílias que não entraram na faculdade antes, mas essa é a primeira geração? São algumas perguntas, assim, que são talvez complicadas de uma escola brasileira que não tem essa cultura de conseguir. Mas eles com certeza têm, né, registros e dá para responder no final das contas. Class rank, tem um ranking de turma na escola? Como é que ele funciona? Qual é a posição do aluno em questão? Se não tem, tudo bem, não tem problema. O professor, o coordenador vai colocar lá, não tem, e é isso. Do you report GPA? O GPA, essa média geral que eu falei, né, do ano. A escola tem um GPA, a maioria das escolas brasileiras não tem. Se não tiver, também vai colocar. Não, we do not report GPA. Simples assim. E aí, essa é a parte para vocês, né? O que vocês vão ter que fazer. Esse print aqui que eu coloquei é do Common App do aluno. Esse é o Common App que vocês vão criar. Lá na seção My Colleges, você vai ter sua lista de... Bom, você vai encontrar suas colleges na College Search, vai adicionar elas e elas vão para o My Colleges. Cada uma delas vai ter essa seção, Recommenders and FERPA. Cada uma das universidades que você escolher, você vai ter que convidar esses recommenders. E aí, né, tem aqui, você vai apertar esse botãozinho, Invite Recommenders, vai colocar o e-mail institucional do seu recommender, o professor ou o coordenador, e aí isso vai aparecer aqui, not started, ou se o coordenador, o counselor recommendation, ele aceitou, vai aparecer aqui que ele aceitou. Se não tiver aparecendo que ele aceitou, dá uma cobrada, né? Para ele saber que precisa fazer isso. O recommender vai receber no e-mail dele, que você convidou, vai ter esse convite, ele vai abrir lá e vai criar um login, uma senha, vai ter acesso à parte que eu mostrei no slide anterior e vai ter você um nomezinho lá no perfil dele. Basicamente isso. Ok, School Profile. O School Profile, ele também vai ser feito o upload dele na parte do Recommender, do Counselor, na verdade, no Common App. E aí é um documento que vai ser um PDF mesmo. Ele vai colocar lá, né, fazer upload do arquivo pelo Common App for Counselors. É um documento com informações da escola. Muita gente fala, mas eu saí de uma escola que não era tão puxada e eu quis ir para uma escola que era mais forte e agora minhas notas caíram. Como é que eu vou explicar isso para a universidade? Isso é uma questão muito comum, é bem frequente e é o School Profile normalmente que faz esse trabalho. Você vai ter outras oportunidades de explicar situações particulares, mas o School Profile, ele é um documento que serve para que a universidade entenda qual é o nível de dificuldade dessa escola e informações em geral sobre ela, quantas matérias que o aluno tem, grau de dificuldade da escola, grade curricular, panorama educacional. Algumas informações que entram no School Profile.
escola e comunidade, informações sobre funcionários e equipe, sistema de classificação de notas, características do currículo da escola. E aí eu coloquei 2 exemplos aqui. Esse daqui é da escola americana, aqui do Rio. Esse arquivo está disponível, se vocês digitam EARJ no Google, School Profile, é o primeiro link que aparece. E por ser uma escola americana, eles têm um School Profile que é bem modelinho, assim, é bem interessante. Aí eles colocam, né, o que é a EARJ? Eles oferecem o IB, tem 70% de alunos brasileiros, 30% de alunos internacionais. A turma de 2021 teve 45 membros, tem os países dos membros, os alunos no high school, o número de alunos do high school é 253, os campos que tem, que mais? O IB aí fala bastante, né, sobre o IB deles, que mais? Os tipos de diplomas que eles oferecem, vai contando assim, o que a nossa escola faz, o que a gente oferece, tem aqui, o que mais? Tá, os diplomas ainda, né? Tem o Class Ranking e GPA. Tá, e aí explica como é que funcionam as notas. A é de 90 a 100, B de 80 a 89. Esse E aqui é aí, um outro. novamente, ui, desculpa, Vitória, eu ia só indicar que, novamente, gente, lembrem que as universidades americanas recebem inscrições, né, de alunos do mundo inteiro. Então, o School Profile ele tem exatamente esse papel de contar um pouquinho mais da tua trajetória, no caso, através da trajetória da sua escola, para eles entenderem mais sobre o contexto de onde vocês vêm. Então, eles vão saber um pouco sobre a rigidez da sua escola, academicamente, como é que ela funciona, né, através dos números dos alunos, o seu ranking, os alunos que estão na universidade e tal, tudo isso vai estar mostrando para as universidades um pouco do seu contexto. Então, é mais uma oportunidade de informá-los, né, de onde você vem, quem você é, tá? E aí junto à escola. Isso mesmo. Eu coloquei aqui também um modelo, realmente é um modelo de School Profile que nós do Education USA disponibilizamos para os nossos orientandos. Então, caso depois da palestra vocês queiram continuar, né, tendo nossas orientações, nosso apoio na candidatura, esse é um documento que a gente disponibiliza para os alunos. No caso da sua escola não tem ideia de como faz um School Profile e realmente precisa de apoio, você como aluno pode sentar junto com o seu coordenador e por cada pergunta, né, explicando o que cada pergunta pede. Você mesmo pode fazer, se for necessário, com o apoio desse coordenador. E tem esse modelo, né? Aí teria que pegar a logo e tal, né, para fazer o papel timbrado do documento. E aí são essas informações que a Dani mencionou. Aqui a gente coloca resultados do Enem, né? Quantas pessoas foram aprovadas na universidade através do Enem, quantos alunos não foram admitidos, quantos foram admitidos na universidade, informações desse tipo. Se tem aulas especiais, então um high school opcional talvez entraria aqui também, se a escola oferece, isso é interessante. E aí tem também espaço para escrever sobre coisas que não estão mencionadas nas perguntas, mas que vocês gostariam de incluir. Dani, passo a palavra para você. Obrigada, Vitória. Pronto, gente. Então, né? Muita coisa, né? Muito documento e tudo, mas não é tanta coisa, não, tá? O importante é se organizar, vocês saberem antecipadamente sobre cada uma dessas coisas, entenderem o que é que vem pela frente, né, para que vocês, quando chegar o momento de fato, ir buscar esses documentos, se preparando, né, vocês podem ir fazendo com calma e, enfim, com o máximo de informação que vai ajudá-los nesse processo. E aí a gente entra nas cartas de recomendação, né, a Vitória começou falando de como todo o assunto da gente hoje se relaciona com a própria escola, mas não é só a escola, tem toda uma relação, né, com vocês, né, inclusive nas cartas de recomendação. Quem vai recomendar vocês são os professores de vocês, ou
o counselor, mas com base na relação que eles têm, obviamente, com vocês, vão fazer uma carta talvez melhor ou não tão boa, dependendo da antecipação que vocês dão, o prazo que vocês dão para ele, do quanto vocês ajudam também essas partes, né, na elaboração desses documentos, tá? Então, pensem também nisso, nesse papel ativo, né, para auxiliar as pessoas que vão te ajudar. Ajuda o pessoal a te ajudar, né? Então, sobre as cartas de recomendação, qual o objetivo, né? Apoiar a candidatura do aluno. A Vitória começou falando sobre todo esse processo holístico, né, que é a admissão para universidades americanas, essa candidatura. A carta de recomendação é um pedacinho do que está ali. E para as universidades americanas, ela é muito importante, porque eles imaginam que é uma pessoa de autoridade, né, um professor seu que conhece você no dia a dia, ou um counselor, um coordenador, que vai poder falar sobre você. Aí você me diz, Dani, mas eu mudei de escola, o professor não me conhece tão bem, o counselor não me conhece tão bem, né? Então, como é que esse counselor vai falar sobre mim, né? Você vai tentar ver com o que você tem à sua disposição, quais são as melhores alternativas, tá? No caso do professor, pode até ser um professor que foi um professor de um outro ano. No caso do counselor, precisa ter o teu counselor do ano corrente, porque ele vai precisar ter acesso a todas as tuas informações escolares, tá? Mas nutre essas pessoas com informações sobre vocês, tá? Porque, ó, nas cartas de recomendação, elas vão incluir aqui, ó, exemplos de liderança, engajamento, interesse, atividades dentro e fora de sala de aula. Nem todo professor, counselor, vai saber sobre isso, sobre vocês. Mas quanto mais ativos vocês forem, quanto mais vocês aparecerem nas atividades da escola, mais fácil vai ser para as pessoas falarem sobre isso. E vocês podem também ajudar esses recomendantes a falarem um pouco sobre isso, já já eu chego nessa questão. Então, ó, é importante que descreva o candidato como aluno, mas também como pessoa. Mas, se o meu counselor, se o professor não conhece tão bem como pessoa, tudo bem, esse é o caminho ideal, tá? O ideal é ele poder dar essa visão holística, lembrando que é mais um momento em que você pode se apresentar e aproveitar essa oportunidade de trazer um aspecto sobre você para as universidades, tá? Mas se isso não é possível por alguma razão, é isso, vocês têm que fazer o melhor com o que vocês têm, tá certo? Geralmente o aluno deve pedir a carta para 2 professores e o counselor. Não tem uma especificação em geral de a que professor você deve pedir. Algumas escolas talvez podem fazer uma especificação, mas em geral não tem. Então você vai escolher 2 professores que vão ser, na maioria das vezes, professores com quem mais vocês se relacionam. Não importa a titulação desse professor, mas sim a relação direta com você e o quanto ele te conhece para fazer uma carta pessoal, com detalhes, trazendo exemplos sobre quem você é como aluno e dentro de sala de aula, né? Porque eles estão já projetando como você vai ser enquanto você estiver na universidade lá. Tá certo? E é legal também considerar, especialmente no caso dos professores, trazer professores que vão buscar, talvez, trazer visões diferentes sobre você. Às vezes a gente imagina que, se eu sou mais de exatas, eu vou pegar os professores de exatas. Mas às vezes, de repente, tem um pouco de diversidade, trazer um professor da área de exatas e outro talvez um pouco mais de humanas, tem olhares diferentes sobre você e vão trazer perspectivas diferentes sobre vocês também, tá? Então vale a pena. Escolher, então, profissionais que te conhecem bem, deve conter informações específicas e não adjetivos genéricos. É uma dificuldade, às vezes, porque os nossos recomendantes, os nossos professores aqui do Brasil, em geral, não estão acostumados com esse processo, né? Como a Vitória já falou antes. Então, vocês que vão ajudá-los nesse processo, dando modelos, falando de como funciona, dando tempo para eles fazerem, tá? Para que eles possam fazer da melhor maneira, porque o objetivo deles também, normalmente, eu diria que 100% das vezes, é ajudar os alunos, né? Mas às vezes, por não ter as ferramentas necessárias, eles não conseguem fazer da melhor forma. Já já a gente vai ver uma carta modelo para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando aqui. Tá? Então, ó, algumas dicas já aqui. Ó. O aluno pode enviar uma lista dos itens sugeridos ao professor para mencionar na carta. É claro que você não vai fazer tipo, professor, tá aqui, escreve sobre isso. Não, você vai fazer com jeitinho, mas você vai listar as coisas que você realizou na escola, né, atividades, talvez habilidades que você acredita, né, que são habilidades fortes em você. Tudo isso como uma sugestão, para que o professor ele possa, somado ao que ele já conhece sobre você, olhar essas informações e fazer a escolha de como ele vai criar esse texto, né, que seja um texto honesto, né, e o mais representativo assim dessa relação e do quanto ele conhece sobre vocês. Os nossos orientandos ele recebe esse documento para passar para os professores, né? Que é o modelinho, como vocês viram aí o do School Profile, também um modelinho da carta de recomendação, que aí sendo orientando do Education USA, vocês podem também repassar, tá? Então é uma coisa que
mais adiante, né? Vocês podem seguir com a gente. Essa carta do professor, ela pode ser em português, ela não tem que ser em inglês. Afinal de contas, a grande maioria dos professores não vai falar inglês e às vezes mesmo o professor tendo conhecimento de inglês, ele se sente mais à vontade em fazer em português a carta. E é bem importante isso também, porque você quer que ele dê voz ao que ele tenha de melhor sobre você. E às vezes, pela limitação linguística, né, fazer diretamente em inglês pode dificultar essa questão. E agora, essas cartas em português, elas vão precisar ser traduzidas, tá? Em geral, através de um tradutor oficial. E a Rede Education USA, né, os orientadores do Education USA, eles têm essa credencial para poder fazer traduções que são reconhecidas como certificadas pelas universidades americanas. E, por fim, uma última dica aqui é que ela deve ter informações que normalmente não estão em outras partes da tua candidatura. Afinal de contas, lembra que a candidatura é um quebra-cabeça, são várias possibilidades, oportunidades de você se apresentar para as universidades. Então, você não quer estar dizendo a mesma coisa em todo lugar. Então, o professor, em geral, ele vai estar trazendo outras questões, tá? Como saber o que ele vai estar colocando, você não vai ter como fazer isso, mas nessa forma de contato, né, com o professor, né, de você indicar, de repente, algumas coisas que você realizou na escola, dar alguns direcionamentos, não impositivos, mas como sugestões, isso pode já direcionar um pouquinho a ação, essa fala do professor, tá certo? Vamos lá, então. Pronto. Vamos lá. Antes da gente seguir com a carta mesmo, vamos assistir esse videozinho que fala um pouquinho sobre esse pedido, né, das cartas de recomendação. So when you're getting a recommendation letter, it needs to be from an academic teacher. So those are core subjects: history, science, math, social studies, languages. When you have a recommendation from a theater teacher, director, or band leader, those are helpful, but they're not what we're looking for in an academic required teacher recommendation. I always encourage students to reach out to the teachers that know them best. Not the teachers that gave them the highest grade, although those might be the same people, but a teacher that knows you well is a great place to start. Oftentimes for teachers, it's going to be teachers in their most recent years, so junior and or senior year. These teachers can usually include specific examples or anecdotes about their intellectual curiosity or their participation in the classroom. And it's always wonderful, if it's at all possible, to get that full range. So possibly one letter from a humanities teacher, meaning English, history, language, and so forth. Another from math, science, if possible. That doesn't always work, but it doesn't help to have two English teacher recommendations. They tend to say the same type of thing regarding your writing and your involvement in class. The week before school, plan out on a calendar when you'll be asking your teachers and when you'll ask them to send their letter. Give them ample time, I say almost a month. Talking to teachers about the things that you would like for them to highlight is definitely a key component, because as much as teachers are, working as hard as they can, they're often writing multiple recommendations. And so it's easy either to forget or even to, not highlight those things that, or overlook those things that might make, a very big difference in understanding an applicant. What I recommend for students is, when they go up to that teacher, instead of handing them a resume, which sort of lets them know, here's my grades, here's maybe my GPA, my SAT scores, and all my activities at the school, that's going to be in other parts of the application. Teachers don't need to talk about that. What we really want from, what admissions people really want from teachers is, how is that student in that class? So what I recommend for students to do is, sit down with that teacher, maybe mention, give them 4 or 5 bullet points of, here's why I asked you, here's why I really wanted you to write my letter of recommendation. What are things that you want to make sure comes across that maybe you can't say or feel shy, expressing in the personal statement or maybe in the additional information section? We are going to be looking at these recommendations to, again, see how they're going to contribute to our campus and how they're going to contribute to the classroom specifically, how they're going to get involved. And then sometimes we can also pull on things like their resilience and their excitement and love of learning. So those are all the different things that we can gather from recommendations. Maravilha. E aí, vocês ouviram de vários representantes de diferentes universidades um pouco sobre
eles já falaram um pouquinho mais sobre algumas coisas que a gente já tinha colocado aqui, deram mais algumas dicas, né, de como é que vocês podem chegar nos professores, como orientar esses professores quanto às coisas que vocês querem highlight, as coisas que vocês querem enfatizar. E lembrando que, assim, uma coisa também que eu acho que é legal colocar, a gente vai ver um pouco isso nessa carta, é que aqui no Brasil a gente tem muito uma visão de que o professor ele tem esse olhar muito acadêmico para o aluno, né? Assim, ele vai falar sobre o que o aluno fez, sobre o que o aluno é excelente, sobre o que é isso, o que é aquilo na escola. Só que lembrem-se que esse processo é um processo muito holístico, então é bem importante o professor ter esse olhar do aluno como um ser humano dentro da sala de aula, com os aspectos acadêmicos e também os aspectos como pessoa, interação com outros alunos, curiosidade intelectual, coisas que o inspiram, olhar para outras questões, enfim. E aí eu queria convidar vocês para uma atividade rapidinha, tá? Eu vou estar lendo aqui rapidinho essa carta de recomendação. E aí eu queria que vocês observassem, à medida que eu vou lendo, e vocês vão lendo comigo, quais são alguns pontos que vocês acham que tornam essa carta uma carta forte ou uma carta fraca. O quanto vocês conhecem, por exemplo, dessa pessoa que está sendo recomendada aqui, né? Esse sentimento de vocês ao lerem essa carta. Então, vocês vão, na verdade, agora, vocês não são alunos que estão solicitando uma carta de recomendação, mas vocês vão fingir que vocês são admissions officers, essas pessoas que vocês acabaram de ouvir, e elas estão recebendo essa carta sobre um aluno. Então, eu quero que vocês olhem e me digam depois se vocês acharam boa, ruim e por quê, tá? Então, vamos lá. Vou ler rapidinho, então eu falo bem rápido para também usar o tempo bem. Então, a carta de recomendação. Fazer recomendações de uma pessoa é algo de muita responsabilidade e isso a mim foi atribuído. Bom falar de fulaninho enquanto estudante e pessoa é algo muito gratificante. Bom, né, falar de fulaninho como pessoa e como estudante é algo muito gratificante, principalmente por ter acompanhado uma pequena parte de sua vida. Vindo de uma escola blá blá blá, enfrentando sempre muitas dificuldades e desafios, ele sempre persistiu em seus sonhos, constantemente juntava grupos de alunos para estudar e garantir seu ingresso no tarará. Conseguiu ingressar no IFPE, fazendo parte de uma primeira turma de integrado do curso de mecatrônica. Inicialmente, devo confessar que parecia igual aos demais ingressantes, além de muito tímido e introspectivo, até que diante de trabalhos, projetos e redação de artigos, despontou entre os demais, apresentando uma atitude de responsabilidade, comprometimento, desenvoltura nas relações sociais e principalmente espírito inovador. É misto ressaltar um fato que presenciei no campo. Semana de exames finais, não havia mais aulas e lá estava o fulaninho. Fiquei curiosa por ele estar ali, pois não havia ficado de final em nenhuma disciplina. Perguntei a um colega dele e a resposta foi que ele havia ido ao campus para ajudar os seus colegas de sala a estudar para o exame final. Isso não se deu apenas uma vez, mas em vários outros momentos em que seus colegas precisaram de ajuda, ele não mediu esforço para ajudá-los. Enquanto outros estudantes já estavam de férias, ele estava ajudando seus colegas, o que me chamou muita atenção. São nesses momentos e em outros presenciados que verificamos algumas características de fulaninho, como companheirismo e liderança. Tá? Pode passar, Vitória. Nesses 3 anos do curso da Arará, pude realmente verificar seu crescimento pessoal, intelectual e, mais recentemente, a descoberta de uma possível atleta. Aspertamente relatado e um fato ocorrido há um ano, quando convidei para participar dos Jogos Institutos Federais pela modalidade atletismo, pois vi nele um potencial saltador. A princípio, alguns estudantes me consideraram louca quando chamei, pois fulaninho mal conseguia correr. Então, apresentei uma prova de salto em distância, eu mesmo receoso aceitou, treinamos poucas vezes e fomos participar da competição, nesse primeiro momento de nível regional, e aí segue. Tarará, tarará. Infelizmente, por conta do espaço físico deficiente no campus, as atividades acadêmicas dele, tivemos que parar o treinamento, mas há 2 meses ele me procurou interessado em voltar, pois estava focado na classificação. Retornamos os treinamentos e ele conquistou novamente a vaga para representar o IFPE nos Jogos, etapa regional. Detalhe, sua marca superou a do primeiro classificado no ano anterior. Tá? Acho que tem mais um. Através desse exemplo e de outras situações ocorridas na vida de fulano, posso afirmar que ele sempre procura crescer com os fracassos e decepções, tirando lições para evoluir tanto psicológica como espiritualmente. É de uma perseverança notória que apresenta outros valores humanos que o torna ímpar naquilo que se propõe a fazer. Com certeza ele tem muito a crescer, como, por exemplo, superar a sua timidez, mas acredito que o crescimento pessoal, profissional e espiritual vem através de oportunidades. E no futuro, como eu vejo, um homem realizado e um profissional exercendo com amor, dedicação e competência a sua profissão. É por tudo que foi relatado e por outras histórias que ele tem o meu respeito, admiração e minha mais alta recomendação. Ok? E aí, gente, podem colocar aí no chat. O que é que vocês acharam dessa carta? O que é que vocês acharam de fulaninho? Vamos dar um nome para fulaninho. Vai ser Pedro. O que é que vocês acharam do Pedro aqui? Em questão. Deixa eu ver aqui. Vocês gostariam de ser amigos de Pedro? Vocês acham que ele é uma pessoa legal? Pessoa que vocês curtiriam estar junto com ele, assim, estudando com ele, né? Parece uma pessoa gente boa, né? Adorei o Pedro também. Também curti o Pedro.
podíamos ser amigos. Esse é um ponto, eu estou brincando aqui, mas é um ponto importante, porque as universidades, elas não querem somente bons alunos, tá? Lembre-se que muito da parte acadêmica do aluno vai estar expressa nas notas, vai estar expressa na média geral ou nos testes, tá? Então, esse lado, de certa maneira, a universidade já tem um pouco disso, né? A carta de recomendação, ela deve trazer o que mais que o aluno apresenta, né? O que mais? Como é que ele é em sala de aula, do ponto de vista acadêmico? Ele é curioso, ele vai atrás, ele busca ir além, como é com os colegas, como é em outras atividades, né? É interessante que essa professora é de educação física, né? Isso também é uma coisa para vocês avaliarem. Até uma das falas de um dos directors do vídeo comentou assim que era muito importante que fossem de core subjects, né? De as disciplinas, que são as disciplinas, enfim, as disciplinas mais acadêmicas. Em geral, são essas pessoas que vocês vão procurar. Mas é possível que outras vezes, dependendo da universidade, você tenha mais possibilidade de mandar cartas de recomendação extras, por exemplo. Daí você pode buscar olhares diferentes sobre a tua trajetória, né? Como essa que veio de um professor de educação física, uma professora de educação física, e traz um olhar extremamente humano. E dá para a gente ver, através da fala dela, um pouco de como o Pedro vai estar no ambiente escolar. Né, através da fala dela sobre os exemplos específicos, né, que ela traz, que isso é algo bem interessante, né, você vê que ela conta a história para a gente se envolve com o que ela não diz só, o Pedro, ele é um menino bom, pontual, que vai atrás, ela não lista só um monte de coisa que a gente vai ficar, ok, parece ser legal, ela exemplifica, né? Ela conta essa história, ela narra a história do Pedro. Em geral, uma boa carta de recomendação, ela vai conseguir trazer essas características do aluno através de histórias, tá? E aí a dica que eu dou para vocês é vivencie histórias com seus professores, com as pessoas da sua sala, na sua escola, participe de tudo, porque daí onde eles vão lembrar. Às vezes você nem está ligado. Você vê que ela se ligou que o Pedro estava ali quando ele estava no final. E ele estava ali, não falou com a professora, mas a professora olhou, viu, Pedro não é disso. E aí conseguiu pegar esse olhar dele, tirar uma conclusão sobre ele por causa de coisas que ele nem estava pensando, né, em fazer por isso. Mas, enfim, invistam, sim, Vitória, invistam nas extracurriculares, nas atividades extras, nesse relacionamento com os professores, enfim, em serem pessoas bem legais, que todo mundo quer como amigos, porque isso significa que provavelmente as universidades vão querer também no campus, né, participando aí dessa diversidade, que é estudar em uma universidade americana, né? Maravilha. Pronto, Vitória, vou passar de novo para você. Tá bom, obrigada, Dani. Bom, a gente passou por essa parte de apresentar, né, muito rapidamente esses aspectos, com certeza tem muito espaço para aprofundar. A gente está aqui numa apresentação, né, gratuita, e vocês têm algumas opções com a gente, né? Vocês podem agendar uma orientação com um dos nossos escritórios. Existem escritórios que oferecem pacotes, né, que você se compromete a fazer um número maior de orientações. E a gente tem um monte de outras oportunidades para vocês, como as feiras Education USA, que estão sendo virtuais agora. Alguns centros Education USA têm bibliotecas. A gente tem vários webinars com universidades americanas. Fazemos a tradução de documentos, é um dos nossos serviços. Workshops. Como que agenda uma orientação? É lá no nosso site, Ana Beatriz, é o www.educationusa.org.br e é o Nossas Unidades, que está aqui em cima. Aí lá você vai encontrar todos os nossos centros, e aí você procura lá o e-mail, que você vai conseguir entrar em contato com a gente. O Essay Writing Resource Center é um recurso gratuito maravilhoso que vocês têm para aumentar, né, aprimorar o vocabulário em inglês de vocês, está lá no nosso site também. Education USA Academy é um programa do Education USA para alunos entre 15 a 17 anos, tem uns que são 15 a 18, que é um curso pré-universitário, assim, realmente é para dar um panorama de como é a vida universitária. Atualmente, esse curso está sendo online, e aí vocês conseguem as informações completas no edusaacademy.org. Nossa agenda de eventos, educationusa.org.br/agenda. Essa é a agenda dessa semana, né? Aí, a partir de hoje, amanhã. Depois daqui tem o plantão Education USA, que vocês conseguem tirar dúvidas melhor sobre todos os assuntos que vocês quiserem. Tem outro plantão amanhã, a gente tem uma live para mestrado e doutorado.
Tem um webinar sobre Community College, enfim, tá tudo aí. Mais alguns eventos interessantes para vocês participarem, tudo isso fica sempre nas nossas mídias sociais. A divulgação desses eventos está sempre lá, o plantão, né, que eu mencionei. E a última parte da nossa apresentação. Vamos fazer um quiz. Esse é o site, eu vou colocar o link aqui. Aí a Dani vai começar a compartilhar a tela dela. Vamos sim, gente, para vocês, para ver se vocês aprenderam tudo bem direitinho. A gente vai fazer aí um jogo para recuperar algumas das coisas que a gente colocou, né, e brincar um pouquinho. Né? Sempre é muito importante se divertir também nesse processo, e quando a gente faz as coisas com paixão, em geral, a gente se diverte no meio do caminho, então façam isso também sempre, busquem isso sempre, tá? Vamos lá, eu não sei se vocês já usaram o Kahoot, tá? Possivelmente sim, espero que sim, mas caso não, legal que vai ser a primeira vez. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente jogar. Então, vocês vão entrar nesse link que a Vitória compartilhou aí, que é o kahoot.it, tá? Quando vocês entrarem nesse link, eu vou disponibilizar aqui um códigozinho, que vocês vão inserir esse código para poder entrar no jogo da gente, e vocês vão colocar lá o nome de vocês como jogador. E aí eu vou estar liberando as perguntas. Quando eu liberar as perguntas, elas vão estar aparecendo nessa tela que eu vou estar compartilhando aí com vocês, tá? Aí, normalmente, vocês vão olhar essa pergunta na tela, ver as opções, e, em geral, vocês não conseguem ver no computador de vocês todos os textos da opção. Vocês vão escolher qual é a cor lá da resposta correta, e daí vocês marcam no computador de vocês antes do tempo finalizar. Tá certo? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Ok. Ok. Bom, então, ele vai liberar aqui. Vai aparecer um PIN, que é esse PIN aqui, ó. Tá? Aí vocês devem colocar lá no site kahoot.it. Vocês vão colocar, então, 854-3568. Ok? Pedro, será que é o Pedro da recomendação que está aqui? Vamos lá. Ana Beatriz, vamos chegando, gente, vamos chegando. Dá mais um minutinho para vocês entrarem. Se alguém precisar de ajuda, coloca no chat, tá? Ok? Acho que já temos uma quantidade boa aqui de jogadores, tá? Vamos lá. É isso. Vou começar, hein? Ok, vamos embora. Verdadeiro ou falso? Education USA é a fonte oficial para a info sobre estudos nos Estados Unidos e oferece informações precisas, abrangentes e atualizadas. E aí, vocês estão vendo aí os resultados? Ai, deixa eu voltar aqui. Apareceu os Pronto. resultados. Ah, apareceu, né? Pronto, maravilha. E olha aí, a maioria acertou. Vamos lá. Opa. Agora um quiz. O que o Education USA não faz? Eles estão vendo as opções e escrito? Vocês estão vendo, eu acho que aqui na minha tela, né, as opções, e eu acho que no de vocês aparece só as cores. Não é isso? Tá chegando aqui as respostas. Pronto, beleza. Acho que estavam vendo. Aí, 9 conseguiram preencher em tempo e acertaram. O Education USA não preenche os formulários em nome do aluno para facilitar o processo. A gente acredita muito na autonomia do aluno em todo o processo, vai ajudar vocês a navegar nessa jornada, né? Mas a gente nunca vai preencher em seu nome. Isso é um documento seu, esse é um processo que é seu, né? E faz parte também do código de ética da gente seguir assim, tá? Mas vamos segurando a mão de vocês nesse processo. Beleza, vamos lá. Mais uma perguntinha. Que documento oferece informações relevantes sobre o perfil da escola?
E aí, isso mesmo, School Profile, né, que é um documento que a escola, normalmente o counselor vai enviar e que vocês podem ajudá-los, né, a preparar esse documento, como vocês viram aí com a Vitória. Simbora. Quem são normalmente as pessoas que preenchem os forms? Aí, temos aqui, em geral, são 2 professores e um counselor, tá? Mas isso pode variar. Algumas universidades podem pedir mais professores, outras universidades podem pedir menos professores, outros podem deixar a possibilidade de cartas opcionais, né, para vocês mandarem extras, se vocês quiserem trazer uma perspectiva diferente, tá certo? Isso pode variar dependendo da instituição, mas, em geral, é isso aqui. A maioria acertou. Simbora. Vamos lá. Estamos pergunta 5 de 8. Quais documentos os documentos. Eita, peraí que eu errei aqui. Os documentos precisam estar todos em inglês. No caso de estarem em português, geralmente é precisa uma tradução oficial, verdadeiro ou falso. Sim, verdadeiro. Devem estar todos em inglês, afinal de contas, estão mandando para a universidade de língua inglesa, né? Precisa dessa tradução oficial que o Education USA faz, tá? Mas também não precisa mandar coisas do tipo certificados, declarações, tá? Isso aqui é muito do modelo brasileiro, vocês vão ver que não são necessárias essas coisas, então, isso aí, nada disso vai precisar estar lá, então não precisa ser traduzido. Mas histórico escolar, né, cartas de recomendação, isso vai precisar sim de tradução. Pergunta 6. Em geral, qual a ferramenta utilizada para enviar os forms para as universidades? Yay, o Common App, exatamente. Tem muitas universidades que estão cadastradas no Common App, mas não são todas, tá? Por exemplo, o MIT é uma universidade que não está lá no Common App, tá? Aí sim você faz pelo site da universidade, ele vai ter todo o processo para fazer isso. Mas o Common App mais importante é que seja alguém que conheça você bem. Se é essa pessoa que tem esse cargo maravilhoso, incrível, e ela conhece você maravilhosamente bem, é a pessoa que mais te conhece, perfeito. Mas sempre o melhor é alguém que conheça bem sobre você e possa falar essas coisas do cotidiano, como a gente viu na carta lá sobre o Pedro, nosso colega. E agora vamos para a nossa última perguntinha. As palavras-chave para ter sucesso na preparação dos documentos são: preparação e organização. Tudo são importantes aqui, tá? De alguma forma. Mas preparação e organização, quando a gente fala sobre esses documentos sobre os quais a gente conversou hoje, assim, são as coisas mais importantes, porque a gente viu que não dependem só de você. Depende dos professores, da escola. Então, se preparar e organizar bem isso, ter tempo, fazer com detalhes, com certeza vai fazer uma diferença danada, né? Isso tudo somado a toda a história linda aí que vocês estão construindo para ser expressa nesses documentos, tá bom? E é isso. Vamos ver aí o nosso pódio. E olha aí, ele vai falar de vários de vocês acertaram muita coisa. Olha aí, 8 de 8. Ana Beatriz, Bia e Caio, arrasou! É isso aí, gente! Parabéns! Enfim, não sei vocês, acho que vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo ainda a música do Kahoot, por isso que eu estou assim, dançando.
Mas foi uma delícia estar com vocês hoje, aqui, falar desse tema, que é um tema que a gente, quando estava se preparando, né, pensou muito que era um tema que é mais seco, nessa coisa de fazer o form, preparar desse jeito e tudo, mas assim, é muito importante a atuação de vocês nessa jornada também, como vocês pedem, como em alguns elementos que podem ajudar as pessoas que vão preparar esse material para vocês, né, esse cuidado, essa empatia, essa preocupação com esse outro professor e dar tempo para ele fazer. Então, tudo isso vai estar, de alguma maneira, né, auxiliando aí nessa trajetória, tá? Vitória, você quer adicionar alguma coisa? Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. As perguntas foram ótimas. Se vocês ainda tiverem, a gente está aí com. A gente já acabou o tempo, mas a gente fica aqui um minutinho. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, eu mandei aí o link do Education USA, nossas unidades, para vocês encontrarem o centro mais próximo. Vai ter o plantão Education USA, se vocês tiverem mais dúvidas. E essa apresentação vai ficar no nosso canal do YouTube, que é o Education USA Brasil. Maravilha, é isso, gente. Muito obrigada a todos. Boa jornada aí de candidatura, boa trajetória. E aí contem com a Education USA nos vários serviços que a gente oferece, como rede nacional e também nas cidades onde vocês estão localizados, tá certo? Pronto, a gente vai precisar finalizar aqui, mas quem precisar, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa ainda que queira, guarda essa dúvida e participa do plantão. A gente tem muita atividade que vocês podem participar. Né? Tá certo? É isso, Vitória? Estou respondendo aqui o Felipe. Pronto. O aluno pode pedir a tradução também da carta do professor. Esse é até um ponto importante, deixa eu até aproveitar, só um minutinho, né? Mas aqui em geral, quando vocês preenchem lá a solicitação para a carta, em geral, a gente sugere que vocês marquem lá a opção que você waive your right to see the letter, que você não quer ver essa carta, né? Por questão de confiança, mas aqui no Brasil acontece às vezes o professor compartilhar a carta com você, você ajudar esse professor, de alguma maneira, você solicitar a tradução e daí mandar de volta para o professor, sabe? Então, assim, é só vocês tentarem lidar com isso da maneira mais ética, honesta possível, né? Mas também considerando essa realidade que é um pouco diferente de outros lugares, tá certo? E aí é isso, senão eu fico falando a tarde todinha. Beijo para vocês, boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, Vitória. Beijão. Tchau, tchau, gente.